No modelo cosmológico padrão, os elementos químicos da tabela periódica, que provavelmente você já deve conhecer, são fundamentais, já que correspondem a cerca de 5% de tudo o que conseguimos medir no universo. Por meio de uma técnica conhecida como espectroscopia, a análise das propriedades físicas e químicas da luz e seu espectro de acordo com sua frequência, sabe-se hoje que os elementos naturais são formados basicamente por meio de dois processos, denominados nucleossíntese. A palavra síntese está relacionada à produção, ou seja, à fusão dos núcleos de alguns elementos para a produção de outros. E dela se podem bifurcar a nucleossíntese primordial, responsável pela produção do hidrogênio, hélio e a estelar, geradora de todos os demais elementos químicos naturais da tabela periódica. Enquanto o primeiro canal produziu os elementos nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, o segundo canal produziu os elementos químicos no núcleo das estrelas, por fusão nuclear. Elementos mais leves, começando pela transformação de hidrogênio em hélio, são transformados em elementos mais pesados, liberando assim energia. Tanto é que, há 13,8 bilhões de anos, acredita-se que o núcleo das estrelas era composto por um gás chamado hidrohélio ou hidreto de hélio, que foi a primeira molécula tida do universo, sendo esta associação de átomos de hélio o primeiro átomo do universo com alguns prótons, formando o que se entenderia hoje por um cátion hidreto de hélio, o qual se demonstra instável e inerente sob condições normais. A detecção dessa molécula é bem recente e confirma uma parte fundamental de nossa compreensão da química do universo primitivo e como ela evoluiu ao longo de bilhões de anos até a química de hoje. Foi no SOFIA, o maior observatório do mundo, onde se encontraram indícios dessa molécula. Sua vantagem em relação aos outros observatórios é a sua tecnologia mais recente e instrumentos sintonizados à frequência da molécula. Vale ressaltar que estrelas de diferentes massas produziram em diferentes escalas de tempo diferentes elementos químicos. Estrelas com até 8 vezes a massa do Sol produziram no máximo um núcleo inerte de carbono, nitrogênio ou oxigênio. Já as estrelas mais massivas do que isso viveram milhões de anos produzindo elementos no núcleo que vão de hidrogênio a ferro. Elementos mais pesados que ferro foram produzidos por outros processos, como, por exemplo, captura de nêutrons após a explosão supernova do tipo 2, que corresponde à morte de uma estrela de alta massa, acima de 8 vezes a massa do Sol. Já o meio interestelar, MI, abrange todo o material, gás, poeira e radiação entre as estrelas, e está constituído principalmente por gás, 99%, e poeira, 1%. Do gás presente nele, 90% é constituído por hidrogênio molecular ou atômico, 9% de hélio e menos de 1% formado por átomos tais como carbono, nitrogênio e oxigênio, e alguns traços de outras moléculas. A poeira interestelar, por sua vez, consiste em aglomerados de átomos e moléculas, tipo uma fumaça ou névoa, composta basicamente por gelo H2O, ferro, magnésio e outras diversas espécies carbonáceas. Observação: o carbono no espaço é encontrado em todas as suas formas alotrópicas, diamante, grafite e fuleiro. A abundância de vários elementos pesados, como carbono, oxigênio, silício, magnésio e ferro, é muito mais baixa no meio interestelar do que no sistema solar e das estrelas, dando suporte à teoria de que a poeira interestelar formou-se a partir do gás interestelar. Esses termos podem ser facilmente relacionados com as chamadas nebulosas, que são grandes nuvens encontradas no espaço interestelar, formadas também pelas poeiras e gases interestelares, como o hélio e hidrogênio. Algumas nebulosas surgem a partir da explosão de estrelas massivas, que se encontram no ciclo final de suas vidas. Essa explosão, conhecida como supernova, não se preocupem que ainda falaremos melhor sobre o ciclo de vida das estrelas, lança matéria da estrela para todas as direções, dando origem a uma ou mais nebulosas, que podem apresentar diferentes formatos e extensões, podendo medir desde o tamanho do Sol até algumas centenas de anos-luz. Os gases são os responsáveis pelo nascimento de todas as estrelas, isto porque são um combustível para a reação nuclear inicial que vai fundindo os núcleos desses compostos gasosos. Estão muito espalhados, mas a gravidade pode lentamente começar a juntar pequenos pedaços de gás.
À medida que esses aglomerados se tornam cada vez maiores, sua gravidade fica cada vez mais forte e continua contraindo até que o centro se torne quente o bastante para que a fusão ou reação nuclear de queima de hidrogênio se inicie. E esse núcleo quente formado é o que dará início a uma estrela, quer dizer, por enquanto ele é apenas chamado de protoestrela pelos cientistas. Ou melhor, quer forjar uma estrela do nada? Simples! Você só vai precisar de gás, poeira, gravidade e uma agitação violenta a níveis gigantescos. No espaço, elas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. As grandes nebulosas faladas anteriormente são berçários de estrelas, uma vez que em seu interior, grandes nuvens moleculares dão origem a novas estrelas. São compostas de hélio e hidrogênio, os elementos mais abundantes do universo. Isso acontece porque essas estrelas não têm gravidade nem temperatura suficientemente altas para fundir elementos mais pesados. Agora que falamos de sua vida, temos que dizer que as estrelas têm um ciclo de vida bem definido, que começa no nascimento, passa pelo amadurecimento e termina na morte. É verdade que uma estrela comum pode viver alguns milhões de anos, até bilhões se for o caso. Então sim, as estrelas que observamos hoje podem ser as mesmas estrelas que nossos ancestrais observaram. E a forma como cada uma delas vai morrer depende da quantidade de massa que ela tinha logo depois de se formar. Estrelas com massa semelhante ao Sol, por exemplo, irão desaparecer de modo diferente daquelas que são bem maiores. Contudo, o começo do processo se assemelha para todas. Elas simplesmente ficam sem o seu combustível principal, que é o hidrogênio. É esse o composto que será fundido em boa parte da vida da estrela, para que ela consiga produzir hélio. Em alguns casos, estrelas supermassivas podem se colapsar, dando origem aos buracos negros. Os buracos negros não permitem que a luz escape do seu interior, em razão de sua enorme gravidade. No entanto, em volta dos buracos negros é possível observar os discos de acreção. São os gases de outras estrelas que os orbitam. Falamos sobre vários elementos nesse vídeo, mas onde podemos achá-los aqui mesmo na Terra, que é um pontinho do universo, mas está tão próximo da gente? Ferro, o elemento mais abundante da Terra, está presente majoritariamente no núcleo do planeta em forma de uma liga de ferro-níquel. Além disso, ele representa também cerca de 5% da crosta terrestre, onde é o quarto elemento mais abundante. Como o ferro se oxida quando entra em contato com o ar, a maior parte do ferro encontrado na superfície da Terra está nos minerais de óxido de ferro, como hematita e magnetita. Agora, sobre o hidrogênio, pode-se afirmar que, ainda que seja o elemento mais abundante do universo, não é o da Terra, já que na crosta terrestre ele só representa 1%. Isso por quê? Porque ele é tão leve que na sua forma de gás tende a flutuar no espaço. Além disso, é o componente de toda a água na Terra. Ele é o composto primordial para a vida e está presente em todos os tecidos das plantas e dos animais, no petróleo e no carvão. Seguindo para a atmosfera, nos deparamos com o oxigênio, que pode ser encontrado, por exemplo, na forma de oxigênio molecular, O2, gás carbônico, CO2, ozônio, O3 e dióxido de nitrogênio, NO2. O oxigênio molecular representa cerca de 21% da atmosfera terrestre e é encontrado e utilizado no processo de respiração. E por fim, citamos o carbono. Ele está presente em maior parte nos compostos orgânicos, que são compostos derivados desse elemento. Sejam eles naturais, como na composição de proteínas, na estrutura do DNA, nos minerais e ainda em combustíveis fósseis e nos biocombustíveis, sejam sintéticos, por exemplo, fibras sintéticas de tecidos, fármacos, plásticos, borrachas e etc.